Salve nação, saudações rubro-negras. O Gabigol foi expulso e depois do jogo o Gabigol fez uma postagem perguntando para a CBF o que ele fez para ser expulso. E eu separei aqui para vocês um corte do Sport Center da ESPN Brasil com o ex-árbitro Gaciba falando sobre isso. O Gabigol, pelo que ele fez em campo, ele merecia a expulsão? O que o Gabigol fez para ser expulso? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Quero que você participe do vídeo nos comentários sobre a expulsão de Gabigol. Foi um exagero da arbitragem, cara. Esse árbitro tem que ser punido, tem que pegar um gancho, porque eu não vi nada. Cara, a única coisa que eu vi foi o Nino pegar no pescoço do Gabigol com as duas mãos. Foi a única coisa que eu vi. O Gabigol não reagiu, galera. E ele expulsou o Gabigol. Será que pelo histórico, pela fama do Gabigol? Não sei. Vamos então aqui dar uma olhadinha no vídeo. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá. A gente vai acionar o Gaciba, mas antes... O Gaciba é que vai responder a pergunta do Gabigol. Então, o Gabigol deixou uma pergunta no ar. Eu acho que o Gaciba é o cara mais preparado para responder isso. Eu só vou na do Gaciba. Não é? Todos os programas da semana, o que ele falar aí, eu tô com ele. Não é? Olha só, o Gabriel Barbosa foi lá no Twitter e já, rapidamente, terminou o jogo, foi lá. Me explica o porquê eu fui expulso, por favor. Só peço isso, obrigado. E ele postou o vídeo também do lance da confusão e da expulsão. Então, para Gabigol, nesse momento, a gente coloca Leonardo Gaciba para você explicar para ele, por favor, Gaciba, por que ele foi expulso, se ele merecia ou não a expulsão. Enquanto a gente vê a imagem aí, Gaciba, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, William. Tudo bom, amigos? Só lembrando, hoje deve estar fazendo uns 13 anos que eu parei de apitar, né? Há 13 anos atrás eu responderia tranquilo. Tá mais confortável agora, Gaciba, tá mais tranquilo de casa, Gaciba, assim é melhor, pô. Tô errando menos. Sem dúvida, eu tô errando menos de quando eu estava lá dentro. Assim amigos, tá mais fácil. Eu acho que assim, acho que é importante. Em primeiro lugar, a única coisa que vai responder essa pergunta do Gabriel não vai ser o Gaciba, vai ser a súmula do Wilton, né? Que ainda não foi divulgada, né? Lembrando que pelo Estatuto do Torcedor existe 3 horas para o árbitro redigir a parte da súmula e fazer sua divulgação pela internet, né? Pelas imagens que nós vimos, o Gabriel faz uma falta de jogo, o Nino levanta, vai ao encontro do Gabriel, né, que vem confrontá-lo, né, talvez aí um caso de atitude hostil de ambos os jogadores, atitude hostil é cartão amarelo, e aí o Nino coloca a mão no pescoço do Gabriel. Eu não estou perto ao ponto de saber se houve ofensas verbais, isso nós vamos saber só com a súmula do Wilton, né, e a grande verdade é que depois disso, acontece o que nós chamamos de tumulto generalizado, né? Os jogadores, todos os outros jogadores acabam discutindo, né? E esse fato gerador do tumulto generalizado foi essa discussão entre o Nino e o Gabriel. Então, realmente não sei o que o Wilton vai relatar na súmula, mas é muito claro que o Gabriel perguntava para ele, tanto no momento que foi expulso, né? Depois do jogo ele vai novamente ao centro do campo, conversa com o Wilton e pergunta para todos os membros da equipe de arbitragem, por que eu fui expulso? Me diz por que eu fui expulso. Pelas imagens que nós estamos vendo, não ouvindo nada que está acontecendo, eu não vejo nenhuma atitude, não sei se vocês veem alguma coisa que eu não percebi, mas eu acho que somente o Nino que fez alguma coisa para ser expulso dentro desse contexto. Só para ficar claro, Gaciba, o Nino você expulsaria? O Nino, pelo critério, a gente vê que o Nino passa um pouco do ponto, né? Ele vai desafiar o Gabriel, né? E além disso coloca a mão no pescoço, isso aí passa do tom, isso aí não é legal. Tem alguns jogadores fazendo esse tipo de atitude, né? E nós temos que dizer que essa atitude não é bacana, não é legal, e o jogador tem sim que ser expulso. E aliás, não é o único jogador que faz isso, né? Se foi por esse motivo, tem um outro jogador do Fluminense que também faz a mesma ação. Mas só que o Nino, né, no caso, foi o fato gerador, né, o cara que começou toda a confusão. Não sei porquê, a reação dele para mim me pareceu tão desproporcional em relação à falta que aconteceu. Isso. Realmente não consegui entender. Eu ia falar isso. Fala, porque se ao contrário, se o Nino faz essa falta no Gabigol, normal, já deve ter feito várias. Então assim, a reação do Nino é desproporcional mesmo, é destemperada, porque, cara, foi uma falta de jogo. Que o Nino, como zagueiro, faz isso. Nenhuma maldade, nada demais. E o Nino, como zagueiro, faz isso todo jogo. E assim, se ele acha que foi uma falta tão violenta,
se é uma coisa que ele faz recorrentemente, né? Ele e qualquer outro zagueiro. Eu acho que ali não sei se tem alguma coisa de clássico, de resquício de alguma coisa, mas eu concordo com o Gaciba também. Eu não vejo motivo para a expulsão do Gabigol, e diferente da do Nino. O Nino, além de segurar pelo pescoço, foi ele que desencadeou, foi ele que teve a reação destemperada que ocasionou toda a confusão. Né? O Gabigol alega que em nenhum momento pôs a mão em ninguém, nem no Nino. E se você olhar, ele está sempre com os braços para baixo. Não encosta mesmo. Não, ele não encosta. Não sei o que ele falou, mas... do que ele falou, mas ele falou pro Nino também. Ele falou pro árbitro. Pro Wilton, falou pro Nino. Não dá nenhum indício que ele tenha xingado o árbitro. Eu não sei também pela distância. Nem discussão por discussão tinha que ter. Se fosse só para discussão, tinha que ter expulsado uns 4, 5. Tem uma mão no rosto ali do outro também. E ele sempre com a mão para baixo, nem no Nino, quando o Nino pega no pescoço, ele reage empurrando nem nada. Por isso que ele tá aí meio indignado. Ali ele tá falando, sua mãe é mais bonita que a minha ou é a sua, não sei o quê, mas é natural disso. Sabe o que fica parecendo e a gente não sabe, sei lá, será revelado? Se o Nino e ele já não tem uma treta antiga, assim, foi o 7º jogo do ano entre eles e tal. E aí eu entro na cabeça do árbitro, né, o Mauro? O que ele fez? Um para cada lado. Um para cada lado. Agora, detalhe. 50 minutos já ali, 40 só 50 minutos. 50 minutos. Então não vai me dizer que essa expulsão é que influenciou no resultado, até porque saiu um de cada lado. Isso, né? Aí vai o vice-presidente do Flamengo numa coletiva antes do treinador falar. De novo, hein? Para pontuar sobre a arbitragem, e ele leva. Eu pensei que a reclamação seria outra. Ele leva a reclamação. Cara, me desculpa, mas não faz assim, sentido. num primeiro momento. As imagens elas estão editadas, tem corte, mas enfim. Em nenhum momento, nas imagens que nós temos aí, eu também vejo o Gabigol próximo ao árbitro que possa ter falado ou xingado o árbitro de alguma forma. Até porque não teria motivo. E o vermelho vem antes da aproximação do Gabigol ao árbitro ali. Ele está no meio da muvuca. Então o vermelho vem antes disso. Aí que ele chega no árbitro, ele fala, por que eu? Por que eu fui expulso? Fala, Gaciba, pode falar. Não, só para deixar claro, assim, vamos falar de regra do jogo. Se o Gabriel discutiu com o Nino, e o árbitro ouviu ambos trocando xingamentos entre eles, é motivo para expulsão, sim. Não é expulsão só xingar o árbitro. Se você xingar seu adversário, utilizar palavras de baixo calão, se tiver uma discussão entre ambos, é motivo para cartão vermelho, sim. Se ambos se ofenderam, né, é motivo, sim. Não sei se o Wilton conseguiu ouvir. Realmente, isso só o que vai esclarecer esse mistério, entre aspas, é a súmula do jogo. A respeito de áudio do VAR, né? E aí é importante, porque são algumas coisas que de vez em quando as pessoas falam sem ter o conhecimento do que acontece. Árbitro de vídeo não pode entrar para áudio, tá? Para questão de palavras. Né? Se o árbitro expulsa, se o árbitro diz assim para o árbitro de vídeo, expulsei o William porque o William disse que, né, o prazo é bonito. Nunca expulsaria por isso, porque o prazo é bonito, né? Isso é verdade. Né? Essa no sábado à noite, hein? Aí davam 6 jogos. Exatamente. Mas se eu digo, eu expulsei o William porque ele chamou de filha da o Praz, né? Se eu disser isso para o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo não pode entrar. Ok, segue decisão de campo, acabou. Agora, se nessa confusão, é isso que aconteceu dentro do campo, o árbitro de vídeo chegar por exemplo, o Wilton não expulsou nenhum dos dois jogadores, e o árbitro de vídeo tem a imagem do Nino pegando o Gabriel pelo pescoço, aí sim o árbitro de vídeo pode chamar para uma revisão lá na área para ele interpretar se isso é situação para cartão vermelho. Ou seja, o árbitro de vídeo não tem. Quero ouvir os áudios do vídeo. Para quê? Não dá para ouvir o que o jogador fala, viu, meu vice? Não tem condições de ouvir o que o jogador fala. Nós temos que confiar na palavra do árbitro, a citação que ele vai fazer na súmula, e o árbitro de vídeo não pode interferir no caso de vozes, de palavras. Está escrito isso, tá? Isso aí faz parte do protocolo do árbitro de vídeo que vocês aprovaram e seguem hoje no Campeonato Brasileiro. Agora eu te pergunto, o cara vem e te esgana, pega com as duas mãos e aperta o seu pescoço. Você vai falar, por favor, tira a mão de mim, senhor? Cara, você vai mandar ele a PQP mesmo, você vai ser ignorante mesmo. Porque quem começou a confusão foi o Nino, né? Sim. O Gaciba vai voltar, se alguém tiver perguntas, fica à vontade, mas o Gaciba vai voltar com a gente daqui a pouco para falar do episódio lá de Cruzeiro e Curitiba. Mas antes da gente fazer um break, rapidamente, o Gabigol está tendo um final de ano melancólico, hein?
E olha, e por mais que ele tenha sido injustamente expulso... A gente está falando menos do Gabigol pelo gol, né? Exatamente. Isso não fato. tem acontecido. Foi para a reserva. Tem a questão física, né? Que não vai ser caso de cirurgia. Talvez seja, talvez não. Estão acompanhando. Tem o banco, tem a confusão. Quando entra no jogo, não tem feito muita coisa. E assim, para você ver como está a relação da torcida com o Gabigol. A gente está falando aqui de um cara que todos os gols que o Flamengo dessa fase, dessa era, fez na final da Libertadores, todos os gols foram do Gabigol. É isso, todos. Os gols do título contra o River Plate, o gol do título contra o Atlético Paranaense e o gol na derrota naquela final para o Palmeiras. A gente está falando de um cara que é um artilheiro assim absoluto, tem um carisma danado, a molecada adora o Gabigol, tanto os torcedores do Flamengo quanto a molecada de torcedores de outros clubes e tudo. É um cara que é gigante, as pessoas falam em era Gabigol, tem gente que coloca só abaixo do Zico. Essa é a discussão, essa é a conversa. Esse é o tamanho desse cara no Flamengo. Mas num ano tão complicado que ele postou, ele fez essa postagem, e se você vai olhar os comentários... Foi negativa. A repercussão é totalmente negativa. É mais ou menos assim, o Wilton fez um favor para nós, né? A expulsão foi injusta, mas foi um favor para o Flamengo. Muito obrigado por tirar o Gabigol do próximo jogo. E não é irônico, é realmente... criticando o Gabigol. Vai jogar bola, o torcedor do Flamengo falando, para de reclamar e vai jogar bola. Bola que é bom, você não está jogando. É assim, uma avalanche de comentários negativos. Né? Torcedor que já o amaram, provavelmente. E outros torcedores que amavam o Gabigol, assim. Então, assim, tá muito pesado pro Gabigol. Essa fase do Gabigol tá difícil. E ele perde a titularidade pro Pedro, para um treinador que levou o Pedro e não o levou para a seleção. Quer dizer, tá tudo conspirando e no momento de renovação de contrato. Onde ele pede, onde ele fala em 5 anos, tem muita gente contra, muita gente acha que não tem nem que renovar. Pois é. Eu acho meio precipitado, né? Espera, mas ele tem 1 ano. Aí você vai dizer, ele tem 6 meses e tal, mas com a fase que tá, você tá tão preocupado se ele for embora? Sim. Não sei, eu acho que isso é caso de se avaliar, assim. Eu acho meio precipitado já sentar aqui e dar mais 5 anos para ele. Não sei, isso se acontecesse quando ele estava decidindo as Libertadores, que ele estava nesse auge, que esse mesmo torcedor que hoje está xingando, valorização ali, né? já mandou 1000 beijos para ele, quer a camisa dele, vinha aqui para ver seu gol. Aí tudo hoje bem, tem gol do agora, Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol e tal. Rolando há um tempo, eu né? acho meio cedo para isso. Assim, espera mais um pouco para ver se vai renovar. Agora ainda mais expulso, quer dizer, não vai ter um final de ano feliz, não voltará a ser titular. Não tem jogo para isso, não tem tempo hábil para isso. Fisicamente ele também não está apto para isso. Teria uma chance agora, que a gente comentou já, vai ter uma data FIFA para o Tite tentar ver se vai mudar alguma coisa desse time, treinar com todo mundo. Já não vai treinar com ele, porque sabe que não conta com ele para o jogo com o Bragantino, enfim. Então é um final de ano pesado, como você disse, para ele. Mas eu tô meio com ele aí, com o Gaciba, viu, Gaciba? Vou repetir tudo que você falou aí, mas tem que esperar a súmula, né? Agora, o Gaciba, é óbvio, agora eu não sei se a gente repetir qual a distância que estava o árbitro para ouvir um falando que a mãe do outro era mais bonita. Tava longe. Eu acho que ele tá longe, mas, enfim, só isso justificaria mesmo, porque, me parece que é o que ele fala e o Spindel falou. Ele fica o tempo todo com os braços para baixo. E aí tem tem gente que vem ali na confusão. O árbitro, não sei. Agora, de bonito, ninguém chamou o outro mesmo, mas não sei. Não, ele não tá tão longe agora quando eu vejo. Não, mas tá ali a distância, com o barulho do estádio e tal. Acho que o Gaciba pode até falar. Não clique, Gaciba, pra gente. A única coisa que eu acho, mas é só um achismo, que eu acho que quando o Nino levanta, ele fala: o que você falou? Aí começa uma discussão. E aí começa a gente não sabe o que foi. Tá longe, Gaciba, no pique aí pra gente pro break. A gente escuta, dá pra gente escutar o que está acontecendo entre eles. Normalmente a gente escuta dentro do campo, não chega o barulho tão grande como na arquibancada, dá pra gente ouvir. Na verdade, eu acho que a ação do Wilton, para mim, é muito clara. É a questão de punir o fato gerador. Aquela confusão entre os dois jogadores acabou gerando um tumulto generalizado entre todo mundo. E ele acabou punindo os dois jogadores com cartão vermelho, por isso que ele colocou os dois. Vamos ver o que ele vai relatar em súmula. Estou aqui dando F5 toda hora aqui no site, para ver se a súmula sai. E logo em seguida, aquela sair, a gente já diz o que foi que aconteceu. Galera, já saiu aqui uma prévia do que o árbitro relatou na súmula. Vou trazer para vocês, tá bom? O Gabigol, então, depois do jogo, fez esta postagem que está na tela. Me explica o porquê eu fui expulso. Por favor, só peço isso. Obrigado. E depois, galera, aqui, ó, como vocês podem ver,
Temos aqui um trechinho da súmula que diz o seguinte: na súmula publicada logo após a partida, o árbitro justificou a expulsão por ação ofensiva ao ir de encontro ao adversário, dando uma peitada e gerando conflito. Além disso, há o relato das cobranças feitas por Gabigol após o apito final. O juiz alega que o atacante foi até a equipe de arbitragem e questionou o cartão vermelho. Cara, o Gabigol não encostou no Nino. Ele deve ter xingado, lógico, né? O cara vem e te esgana, põe as mãos em você. Você não vai falar nada? Logicamente que sim, né? Você vai ter algum tipo de reação, né? Cara, pelo fato do Gabigol não estar fazendo gols, pelo fato dele não ser titular, pelo fato dele estar entrando e não estar jogando nada nas partidas, e isso eu tenho que saber separar dessa ação aqui. Essa ação, para mim, o vilão é o Nino. O Nino agiu de uma forma descontrolada. Cara, parecia que o Gabigol tinha feito um crime, né, para ele agir daquela forma, né? Então, eu acho que caberia um cartão amarelo para o Gabigol e o cartão vermelho para o Nino, porque ele que agarra o Gabigol. O Gabigol não fez nada, cara. Só xingou o cara, né? Porque isso é normal dentro de campo. Ninguém pede por favor dentro do campo. Então, os caras se xingam o tempo todo, e eu acho que o árbitro foi muito rigoroso. É o que eu acho, cara. Valeu? Tá, então, trouxe aqui para vocês as explicações do Gaciba, ex-árbitro-chefe da CBF, né? Ele que era chefe da arbitragem da CBF, agora ele trabalha na ESPN Brasil, e ele trouxe aí o conhecimento da arbitragem pra gente, tá bom, galera? Tamo juntos, tendo mais informações do Mengão, eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui!